Continuando o nosso estudo do livro de Juízes, nós vamos ver agora que outros 5 juízes são mencionados no livro: Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon, acerca dos quais temos pouca informação e, portanto, são considerados juízes menores. Sansão, que é o 12º, entra em uma categoria diferente. Ele não é um dos juízes no sentido corrente, e o conjunto das histórias de Sansão, que são narradas do capítulo 13 até o 16, forma uma série de narrações radicalmente distintas umas das outras. Outra narração separada se encontra nos capítulos 17 e 18, que descrevem a emigração dos danitas do sul para o norte da Palestina e relata como chegou a ser fundado o santuário de Dan. Finalmente, há outra história, por certo horrorosa, que relata um ultraje cometido por Benjamim de Gibeão e a quase completa aniquilação da tribo culpada por outras tribos, havendo-se encontrado, no entanto, a maneira de evitar o seu total extermínio. Este livro consta, pois, estritamente falando, de 5 partes principais. Apesar de haver sido postas em uma narração mais ou menos continuada, a saber, a introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 25, a história dos juízes, que vai do capítulo 2, versículo 6 até o 12, 15, as histórias de Sansão, que são os capítulos 13, 14, 15 e 16, a emigração da Anita, capítulos 17 e 18, e o episódio de Gibeão com suas consequências, dos capítulos 19 até o 21. Qual é o valor do livro de Juízes para a história da religião? A importância deste livro, do ponto de vista religioso, está no fato de que mostra tão claramente a tendência retrógrada com respeito às crenças religiosas e à prática que surgiu depois do período de Josué. Isso sucedeu devido à ausência de guias religiosos sobressalentes para levar adiante a obra de Josué e ao contato com a religião dos cananeus. As diferenças fundamentais nos contatos religiosos das tribos nômades, como eram os hebreus quando entraram na Terra Prometida, e os da classe agrícola estabelecida em Canaã, não podiam deixar de produzir um efeito profundo. Quaisquer influências contrárias entre as tribos israelitas foram insuficientes para contrariar, pelo menos durante muito tempo, a poderosa corrente do baalaísmo. O fato de que a religião de Yahvé não haja desaparecido de todo durante esse período se deve, por um lado, à presença de um pequeno núcleo de adoradores de Yahvé, que persistiram, apesar das circunstâncias tão diversas. Isso mostra para nós também que em todas as épocas da história do povo de Deus, em toda a história da igreja, mesmo quando houve desvios severos, quando a igreja se entregou à idolatria, se entregou ao institucionalismo, a igreja se desviou da palavra de Deus, sempre Deus manteve um remanescente fiel de adoradores que persistiram em obedecer a palavra. E por isso a igreja continua em pé até hoje. O povo de Deus continua crescendo na terra, apesar de tantos ataques que a igreja vem sofrendo em toda a sua história. Mas, voltando aqui à questão do livro de Juízes, espúria como foi a religião resultante, né, essa religião que surgiu, né, comprometida com a adoração a Baal e aos deuses de Canaã, o nome de Yahvé, ele foi conservado entre o povo. E quando, a seu tempo, os descendentes espirituais, a saber, os profetas, daquele pequeno grupo de adoradores que havia conservado a tradição mosaica, pregaram que havia recebido, foi um nome bem conhecido que eles proclamaram. A nota ética na religião era muito fraca. O homem ideal era o guerreiro. Os atos de crueldade, quando eram cometidos contra um inimigo nacional, eram relatados com muito regozijo. Jael
é louvado por sua traição e homicídio, ainda quando implicava a quebra da lei de hospitalidade que era estimada como sagrada pelos semitas. A história de Jefté mostra que os sacrifícios humanos não eram desconhecidos. Em outras palavras, todo o livro descreve condições religiosas e morais simples, primitivas e rudes durante o período dos juízes, sugerindo assim quanto progresso era necessário fazer antes que Israel chegasse a ser, como foi, a mestra da religião ética da humanidade. Então, o livro de Juízes é importante para nos mostrar esses desvios do povo e o levantar de Deus, né, na vida do povo, através de homens e mulheres separados por Deus e capacitados pelo Espírito Santo para operar o livramento do povo. Assim, como Deus fez na época dos juízes, Deus continua levantando hoje homens, mulheres, profetas e profetisas do Senhor, que são agentes do avivamento para a vida da igreja. E assim como Deus estabeleceu juízes para defender, proteger o seu povo naqueles dias, ele hoje tem levantado homens e mulheres de Deus também, para estar divulgando o evangelho, para estar mantendo acesa a chama do avivamento, nesses dias tão difíceis pelo qual a igreja tem passado. Vivemos um tempo de pecado, um tempo em que existe um comprometimento muito sério com os princípios e prazeres do mundo. A igreja tem sido contaminada por um lado, por uma influência mundanista muito grande e, por outro lado, um evangelho mutilado, que tem pregado mais a lei de usos e costumes e de pode não pode do que a graça do Senhor. Portanto, nós precisamos estar atentos a esses dias de trevas, mas sabendo que existe um remanescente fiel, os adoradores do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm um compromisso de viver uma vida que verdadeiramente glorifique o nome do Senhor. Então, nós terminamos aqui o livro de Juízes e vamos já dar uma introdução ao livro de Ruth. Esse título significa amizade. É um dos 6 livros históricos que leva o nome da sua figura principal, como Josué, Samuel, Esdras, Neemias e Esther. Ruth era a gentia que se casou com um judeu chamado Boaz, que foi bisavô de Davi. Esther, a judia que se casou com um gentio. Então, nós temos diante de nós um livro muito interessante. A autoria do livro, existe um consenso geral que Samuel tenha sido o autor de Ruth. A data, os acontecimentos de Ruth se deram em 1340 a.C. Vamos fazer aqui algumas considerações preliminares sobre o livro de Ruth. Historicamente, o livro de Ruth descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes. Então, todo o contexto do livro de Ruth está nesse período da história de Israel, o período dos juízes. Geograficamente, o contexto é a terra de Moabe, que fica a leste do Mar Morto. O restante do livro transcorre em Belém de Judá e sua vizinhança. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da divisão da Bíblia hebraica, conhecida como os hagiógrafos, literalmente, escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas judaicas anuais. Visto que a comovente história de Ruth ocorreu na estação da colheita, era costume ler este livro na festa da colheita ou na festa de Pentecoste. Considerando que a lista dos descendentes de Ruth não vai além do rei Davi, capítulo 4, versículo 21 e 22, o livro foi provavelmente escrito durante o reino de Davi. A tradição judaica, o Talmud, atribui a autoria do livro a Samuel. Ok? Então nós estamos terminando por aqui, né? Aí no nosso próximo encontro vamos terminar o livro de Ruth e já começaremos com 1º e 2º Samuel. Um grande abraço a você, meu querido aluno, você que está conosco aí, sempre participando e
colhendo os ensinamentos do Antigo Testamento. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Receba a bênção do Senhor. Como seu professor neste curso e como um profeta de Deus, eu quero abençoar a sua vida, declarando a prosperidade e a bênção do Senhor. E até o nosso próximo encontro no nosso curso intensivo de teologia.